Pedro Filipe Soares. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. Quem assistiu ao debate nestes últimos 2 dias pode de facto tê-lo achado estranho. Não é normal que uma oposição que se diz como tal apenas utilize um debate do Orçamento de Estado para dizer que queria pior do que o Governo apresentou. Mas não é normal de uma oposição que se diz como tal se anuncie ainda antes do debate do Orçamento de Estado como não querendo apresentar nenhuma alternativa a este orçamento. De facto, só podemos compreender que esta oposição não é nem ao Governo, nem à maioria parlamentar que apoia este Orçamento de Estado. Este, de facto, é o momento em que todas e todos percebemos que esta oposição, PSD e CDS, é verdadeiramente uma oposição ao país. O voto contra, já anunciado por PSD e agora por CDS, é contra porque este orçamento tem coisas positivas. E por isso, quando nós daqui a alguns dias votarmos pela reposição dos salários e o fim dos cortes na administração pública, PSD e CDS votarão contra. Quando nós votarmos pela eliminação da sobretaxa de IRS para 99%, e eu repito, 99% dos contribuintes e das contribuintes, PSD e CDS votarão contra. Quando nós votarmos pela subida dos mínimos sociais, pela dignidade, contra a pobreza, PSD e CDS votarão contra. Quando nós votarmos pela redução do IVA da restauração, eliminando essa enorme injustiça no nosso país, PSD e CDS votarão contra. Quando nós votarmos, por exemplo, sobre o aumento de impostos sobre os bancos, não se admirem, PSD e CDS votarão contra. E quando nós votarmos, já agora também, por exemplo, o fim da isenção de IMI para os fundos imobiliários que parasitam o nosso país, PSD e CDS votarão contra. É este o voto contra do PSD e CDS, contra o país, contra as pessoas. Nós sabemos também que este não é o orçamento do Bloco de Esquerda, mas que tem muitos dos contributos do Bloco de Esquerda. Dizia o CDS ainda durante o dia de hoje que, por exemplo, é uma vergonha que o Bloco, tendo proposto um aumento das pensões, fique satisfeito com o descongelamento das pensões. Vale a pena explicar. O CDS sabe, finge é não saber verdadeiramente o que é que está a acontecer. É que na escolha de PSD e CDS, apenas as pensões mínimas das mínimas é que seriam atualizadas. Mas na escolha deste Orçamento de Estado são todas, e eu repito, todas as pensões até aos 628 euros que são atualizados. E mais, as pensões mais baixas terão um complemento solidário para idosos que no total poderá chegar aos 9 euros. Esta, de facto, é a diferença das escolhas entre o Bloco de Esquerda e o CDS ou o PSD. Mas este, não sendo o orçamento do Bloco de Esquerda, é o orçamento que o Bloco de Esquerda vai votar a favor e no qual está empenhado, porque é um orçamento de mudança no país. Ele materializa, por exemplo, uma parte importante do acordo que o Bloco de Esquerda assinou, e nós fazemos questão de o sinalizar. Por exemplo, o acordo previa que a tarifa social fosse atualizada automaticamente para o universo das pessoas para poderem ter acesso a ela. Foi um dos temas deste debate e vale a pena nós termos com algum pormenor o significado desta medida. O que é a tarifa social de eletricidade? Foi criada em 2010 e tem como condições de acesso várias, elas que eu vou agora citar.
O rendimento anual do agregado não pode ser superior a 5.800 euros por mês, mais 50% por cada um dos dependentes. Podem ter acesso a um dos diversos apoios sociais, porque significa que passaram o crivo para poderem ter acesso à tarifa social, por exemplo, o complemento solidário para idosos, rendimento social de inserção, subsídio social de desemprego. Podem ter pensões sociais de invalidez e de velhice pelo mesmo critério e têm de ter acesso aos primeiros escalões do abono de família. Simplificando, são as famílias mais vulneráveis do nosso país que deveriam ter acesso a esta tarifa social. Mas vejamos bem, esta tarifa que existe desde 2010 já foi anunciada por 2 vezes pelo governo PSD-CDS, que chegaria, imagine-se, a 500 mil famílias do nosso país. Eu lembro, 2 vezes por 2 ministros diferentes. E depois de tamanho e pomposo anúncio, seria de esperar pelo menos que existisse alguma consequência a tal consciência cristã que CDS e PSD dizem ter. Não há. Apenas 110 mil destas famílias é que têm acesso, de um universo de 1 milhão de pessoas que a ela deveria ter acesso. 110 mil beneficiários significa que 9 em cada 10 famílias que a lei prevê que deveriam ter acesso à tarifa social de eletricidade estão excluídos deste desconto da tarifa social. 9 em cada 10 famílias. E quem é que lucra com isto? Bem, a conclusão é simples. Quem lucra é a EDP, que desde 2010 lucrou pelo menos 25 milhões de euros por ano por não pagar aquilo que lhe competia na tarifa social. De facto, é uma enorme ajuda à EDP que deu primazia nas escolhas do PSD e CDS, quando deveriam ter defendido as famílias da pobreza e da austeridade que eles aplicaram. O que é que o Bloco de Esquerda propõe? E nós pretendemos que esteja na versão final do Orçamento de Estado, que haja um automatismo na atribuição da tarifa social. Qualquer família que passe no crivo das condições de acesso deve automaticamente ter acesso à tarifa social. Acesso automático para todo o universo significa que verdadeiramente 1 milhão de famílias será beneficiada por esta tarifa social de energia. Não é nada menos, nada mais do que a exigência que se cumpra a lei e que se tenha neste automatismo o mesmo que existe na Inglaterra, que existe em França ou que existe na Bélgica. Mas achamos que é possível ir mais longe ainda e dar mais rendimento a estas famílias na fatura da eletricidade. Porque há uma matéria que lá está que nada tem a ver com a eletricidade, que é a contribuição audiovisual. E propomos então neste pacote que haja a criação de uma tarifa intermédia para a contribuição audiovisual para estas famílias. Tudo somado, para uma fatura média de 28 euros de eletricidade, mais 2,65 euros da contribuição audiovisual, o que propomos é que haja uma redução que possa chegar a 10 euros por cada fatura de eletricidade. Isto sim é sensibilidade social, isto sim é pensar nas famílias, nas escolhas de um orçamento de Estado. Há uma pergunta que foi várias vezes feita em jeito de acusação por PSD e CDS. Viravam-se para o Governo e diziam: mas o vosso orçamento de Estado a quem é que serve? E apontavam: serve aqueles partidos, aquelas bancadas parlamentares. Eu vou responder em nome da bancada parlamentar do Bloco de Esquerda e explicar o que é que este orçamento de Estado, com o contributo do Bloco de Esquerda e no qual nós vamos votar favoravelmente, de facto defende. Defende quem vive do seu trabalho porque vai ter mais rendimento. Defende quem está numa situação economicamente mais vulnerável porque vai ter mais rendimento. Defende os pensionistas porque vai descongelar pensões. Defende os mais pobres porque vai atualizar apoios sociais. Sim, é a estas pessoas que serve este orçamento e é por isso que nós estamos confortáveis com esta escolha. Mas quais seriam as escolhas de PSD e CDS? A quem serviria o orçamento que PSD e CDS tinham proposto apresentar neste Parlamento, caso tivessem possibilidade de o fazer? Bem, a julgar pelos últimos 4 anos, serviria para criar mais milionários no nosso país, mais desigualdades, mais desemprego, mais redução do IRC para os grandes grupos económicos, mais lucros milionários ou para a EDP ou para a Galp. Por isso, de facto, quem vocês queriam servir no vosso orçamento de Estado
pode estar insatisfeito. Mas esses são o 1% do nosso país, não são os 99% que vai bater palmas a este Orçamento de Estado. Cá estaremos para, no debate da especialidade, aprofundar esta política orçamental. Já indiquei aquela que é para nós a prioridade das prioridades, mas há outras medidas que nós achamos que podem estar contempladas e que já foram referidas ao longo deste debate. Sabemos das urgências que existem no nosso país e, por isso, nós também as enquadramos no acordo que fizemos com o Partido Socialista. A dívida pública, que ainda neste Orçamento de Estado tem o significado de juros que valem mais do que nós pagamos por educação, ou tanto quando nós pagamos pelo Serviço Nacional de Saúde, é uma das urgências do nosso país, tal como a dívida privada e todas somadas a dívida externa do nosso país. A pobreza e a forma como as pensões não contributivas devem ser utilizadas com toda a proteção social para combater a pobreza também tem de ser estudada. A precariedade não pode ser mais o futuro de gerações do nosso país com vidas a prazo e com direitos negados. Tem que ter alterações, temos que estudar esta matéria. A habitação, o crédito imobiliário e a tributação de património é outra das matérias fundamentais, um dos direitos constitucionais que nós não podemos deixar para trás. Os custos energéticos, uma das faturas mais pesadas do nosso país, também tem de ser ainda mais aprofundada para lá da tarifa social. E a política fiscal, essa que é verdadeiramente o garante da redistribuição de riqueza, é uma matéria também necessariamente a estudar. Não elenquei por acaso todos estes temas como necessidade de aprofundamento. Estão indicados como grupos de trabalho que o Bloco de Esquerda espera ansiosamente que venham, Peço que conclua, Sr. Deputado. Sr. Presidente, que venham a ter vida e possam agir para consequência na vida das pessoas. E concluo, Sr. Presidente, dizendo que estamos conscientes que este Orçamento de Estado ficou pior depois de passar por Bruxelas. E estamos conscientes também que está na mão de todas e todos os deputados e que nós faremos a nossa parte nesse sentido para que este orçamento fique melhor depois de passar pelo Parlamento. Disse. Muito obrigado.